Agora um pouco de história para você. Citado há 6.000 anos nos mais antigos livros da medicina chinesa, o uso terapêutico da maconha ganha espaço no século XXI. Em Israel, por exemplo, pacientes cadastrados para tratamento à base de maconha já podem usar o fumódromo de um hospital público. Han Gottlieb sofre de dores na coluna há mais de 30 anos. Um acidente há alguns meses agravou o sofrimento. A cada consulta, ele recebe do médico uma dose de maconha. Han diz que estava ficando dependente de analgésicos à base de morfina e que eles não aliviavam mais o sofrimento. E que agora, com 1 ou 2 cigarros de maconha por dia, consegue acordar sem dor. Esta semana, pela primeira vez, o governo israelense autorizou um hospital público a realizar tratamentos e a receitar maconha para os seus pacientes. E mais, os doentes podem fazer uso da medicação, quer dizer, fumar a maconha, dentro do hospital. O doutor Itaígur Arié diz que a autorização para usar a maconha dentro do hospital foi o passo natural no processo que já autorizava o uso médico da erva em ambulatórios e na casa dos pacientes. Em Israel, o uso recreativo da maconha é proibido, mas para fins médicos, a droga foi liberada no começo da década. E a partir de 2004, uma organização não governamental chamada Tikkun Olam, Consertando o Mundo, foi autorizada a iniciar o plantio da erva. Nós estamos numa das estufas mantidas pela organização e autorizadas pelo governo israelense. Por medida de segurança, não se pode dizer a localização exata dela. Só que nós estamos em algum ponto no norte de Israel. E aqui estão 10.000 vasos de maconha que será usada para fins medicinais. O cultivo é cuidadoso. A área reservada às plantas mais novas é uma espécie de maternidade, com luz artificial 24 horas. O psiquiatra Yehuda Baruch é o responsável pelo programa que receita maconha medicinal em Israel. Ele diz que os principais pacientes são os que sofrem de dor crônica e os que têm câncer. Segundo o médico, durante a quimioterapia, a maconha reduz as náuseas, aumenta o apetite e, com isso, ajuda a controlar a perda de peso. Segundo o Dr. Baruch, a dose média por paciente é de 60 gramas por mês, o que seria equivalente a mais ou menos 60 cigarros. É a prescrição para Jacob Kozlovsky, que nasceu aqui, viveu quase 30 anos no Brasil e voltou para Israel. Em 2007, depois de se submeter a uma cirurgia para a retirada de tumores no intestino grosso, ele entrou para o programa. Me sinto melhor, ganhei peso. Perdi 20 quilos, agora já ganhei pelo menos 15 de volta. Isso graças a isso que me ajuda. É aqui que o Jacó e mais 700 pessoas vêm pelo menos uma vez por semana, regularmente, para pegar a sua porção medicinal da maconha, que pode ser entregue de duas maneiras. Uma delas é nesse saquinho plástico aqui com o que eles chamam de flores secas. E a outra maneira é assim, moída. Nesse caso, os voluntários já pegam e enrolam alguns cigarros que mais tarde serão distribuídos aos pacientes. Ao chegar, cada paciente mostra a identidade e o papel que autoriza a retirada da maconha. O nome é rigorosamente checado na lista. O ex-militar Shmuel perdeu parte da perna esquerda atingida por um míssil em Gaza. Ele conta que, no princípio, resistiu ao programa porque sempre viu a maconha como uma droga prejudicial ao usuário, mas que hoje consegue suportar a dor fantasma, a sensação dolorosa na perna que já não tem. Shmuel voltou a estudar, frequenta a academia e tem uma vida normal. Mas os médicos esclarecem, o tratamento não funciona para todos os pacientes. Muitos sentem tonteira e confusão mental e é contraindicado a jovens com menos de 20 anos que podem desenvolver esquizofrenia quando mais velhos. 400 substâncias da maconha ainda estão sendo estudadas. Mesmo assim, alguns países começam a testar a receita já seguida principalmente em Israel, Holanda, Canadá e Estados Unidos. Em novembro, na cidade americana de Portland, um café passou a permitir o consumo a pacientes com um certificado médico. É a primeira opção nos Estados Unidos que esses pacientes têm para usar a maconha fora de suas casas.